Bom dia, tudo bom, gente? Vamos para mais um encontro podendo falar em relação ao vestibular da Federal do Paraná. Para você que vai fazer a nossa prova, né? Vamos lá. Hoje o assunto é gostoso, gente. Hoje nós vamos trabalhar principalmente uma modalidade textual que chama justamente por existir na vida prática, um texto autêntico, um texto real. Estamos em contato o tempo todo, são os textos ligados à ideia da publicidade. Veja lá comigo, hoje nós vamos começar falando um pouquinho sobre a questão das propagandas, campanhas, cartazes e afins. Para começar a nossa aula, a gente vai analisar um pouquinho essa questão, como a banca na Federal tem cobrado isso, quais as perspectivas que nós encontramos e de que forma podemos trabalhar diretamente textos. Imagine-se o seguinte, imagine que de repente você se depara com essa cena. Ao olhar para ela, você vê e analisa e não entende adequadamente. Olha, vi uma publicidade, mas ela talvez ela não tenha falado tudo o que ela precisa, ela não conseguiu me tocar, me sensibilizar. Gente, primeiro aspecto, quando você se depara com um texto dessa natureza, o ideal seria que você observasse o seguinte: busque observar os elementos, extrair o que é significativo, o que você conhece, o que tem de valor e principalmente, olhe para a imagem, existem ali vários cavalos, esses cavalos estão confinados em um determinado ambiente, esse ambiente que você está vendo, ele parece interessante, um pouco sombrio, são animais belíssimos, mas tem alguma coisa que está faltando, não está não? Para um pouquinho. Chegou na prova, tem uma propaganda para analisar. Primeiro aspecto, se não houver uma contextualização, procure isso daqui, ó. Procure a assinatura presente nessa campanha. Pela assinatura você vê escrito ali bonitinho BMW. Quando você se depara com o nome BMW, de repente você olha para esses cavalos e novamente você tem uma nova informação. Você passa a depreender sentido no texto que foi lançado. E nesse momento você vê que a grade de ar ali, a entrada de ar dos cavalos, na verdade é a grade de ar da frente das BMWs. Então quer dizer, de repente uma assinatura parece que fez sentido, passou a ter lógica, passou a ter coerência, o que antes não estava tão claro assim. Nessa hora, olhando para essa imagem, você percebeu que havia então uma mensagem, e essa mensagem se fez clara. Olha essa outra propaganda, mesma coisa. Antes de começar, eu vou ficar pensando, não, para, respira, cadê a assinatura? Ou seja, quem é a instituição que é a mantenedora que promove essa propaganda? Procure pela assinatura, Fiat. Opa, agora sim, o cabelo desses rapazes olhados num retrovisor, com espaço entre a cabeça e o teto, me passa a ideia de que os carros da Fiat têm espaço interno. Então, olha que interessante, a publicidade, ela fala linguagens que são linguagens visuais, que nos transmitem mensagem e que automaticamente nos fazem depreender sentido, nos fazem comprar uma ideia, comprar uma característica, nos fazem perceber a vida de um modo diferente. Quando nós tivermos que trabalhar com isso, talvez um dos pontos mais importantes seja observar. Numa prova, nós não temos a questão cromática, né? Mas se você está com uma revista na mão, o cromatismo é uma das primeiras coisas. Depois, a linguagem. Olha para essa mão, a posição da mão espalmada, observa como ela é colocada, atente para os elementos referenciais. Uma publicidade feita pela ONU. Uma publicidade feita pela ONU dizendo: quem compra drogas financia a violência. Essa mão espalmada te dá uma ideia, a ideia do pare, a ideia do chega. Então, a partir daí, você percebe que existe uma série de coisas, são linguagens que te levam a raciocínios. Esses raciocínios são fundamentais. Por quê? Num primeiro momento, você vai pensar assim, a publicidade às vezes quer te vender um produto, uma ideia, um serviço, às vezes ela brinca até mesmo com paradigmas, como nesse caso, All Star, olha que lindo, né? Então, olha só, se você olhando para esse tênis, um tênis com solado duplo que torna bem mais alto e você lê a mensagem, você não precisa mais do seu namorado para poder ver os shows. Então, nessa hora você percebe por trás dessa linguagem, há vários papéis sociais que coexistem. Então, o olhar da menina, o tênis ali em destaque, a mensagem brincando, qual é o papel do namorado em dia de show, carregar a menina no ombro, não é assim? Então, brincando com isso, porque normalmente as mulheres são um pouco menores e não são favorecidas pela visão, então ele brinca com tudo isso para tentar falar a voz daquele público-alvo. Ele quer vender um produto, ele quer vender uma imagem, ele quer despertar certos sensos, dos quais falaremos ainda há pouco. Então, veja comigo, sempre que formos trabalhar com as propagandas, algumas se tornam famosas
famosíssimas e fazem parte da nossa vida, como é o caso da Bombril. Quem não lembra desse garoto propaganda da Bombril falando das 1001 utilidades? Então vá lá, criando personagens parodísticos e sempre nos levando a pensar. Pensar no quê? Primeiro, as propagandas são feitas normalmente a partir de 3 elementos constituintes fundamentais. O slogan, que diz respeito àquela parte do texto em que você tem necessariamente uma mensagem sendo traduzida. Depois, você passa a ter a parte da ilustração, que no caso das propagandas de revista tem muito peso. E finalmente, nós temos a parte do texto verbal. Esse texto verbal, ele vai ser feito de forma mnemônica. O que é uma coisa mnemônica? É que fica na sua memória. Para ficar na sua memória, ele usa o quê? O jogo da linguagem. Então, em alguns momentos, você vai ter aliterações. O que são aliterações mesmo? Repetição de fonemas tidos como sendo os consonantais. Como a gente estuda lá na literatura. Vozes veladas, veludosas, vozes. Você percebe aquele som fricativo? Às vezes nós temos a assonância, que é a repetição do fonema, das vogais agora, né? Em vários momentos nós temos, eu sou Ana bacana, sou Ana da cama, sou Ana de Amsterdã, né? Para ir um pouco mais para um Chico, mas se você quiser lembrar de uma musiquinha, tipo Festa no AP, você vai lembrar, hoje é festa lá no meu AP, pode aparecer, vai rolar bunda lelê, e você vai para o popular e talvez fixe. Então, que esse é uma repetição proposital e essa repetição caracteriza a assonância, ou até mesmo a paronomásia, como nessa frase, abuse, use, C&A. Quando você vê o abuse, use, C&A, você vê que existem palavras próximas que formam uma espécie de um trocadilho e que tornam, por vezes, o texto mnemônico. Nesse caso, nós temos os slogans sendo enfáticos. Quer ver? Vamos dar uma voltada rapidinho? Acompanha comigo aqui na TV. Olha só, num primeiro momento você vai lembrar. Conhece algum desses slogans? Né? É mais que cinema, é Cinemark. Esse é bem atual, mas tem um mais antiguinho um pouquinho, ó. Sorriso saudável, sorriso Colgate. Ou então, deu um duro? Tome um Dreyer. Faltou o finzinho, né? Desce macio e reanima. Ou então, nesse caso, com avanço, elas avançam. Repare que a linguagem, ela é causa agora, né? Ela está sendo motivo de uma brincadeira. Então, essa brincadeira com a linguagem, o jeito como esse jogo é feito, ajuda a memorizar, a criar simpatia pelo produto, a fazer com que você atente para ele ou olhe para ele com uma percepção diferenciada. Então, dessa forma, o seu texto ele ganha dimensão. Se você estiver interpretando, isso ajuda. E se você tiver que produzir uma propaganda, não abra mão de criar um bom slogan. Por quê? Porque ele pode tornar o seu texto mais forte, mais incisivo, chamar mais a atenção. Ou então, olha só, quem pede um, pede bis, né? Ou faz um 21, quem que nunca ouviu faz 21? Certo? Impossível comer um só. Então vá lá para os Cheetos, né? Ou nós vamos pegar uma percepção, o café forte do Brasil, ou finalmente tomou Doril, a dor sumiu. Quer pagar quanto? Essa do quer pagar quanto é clássica e acaba fazendo o quê? Ao escutar, eu associo diretamente à empresa referendada ali e isso é muito legal. Só que, se eu tenho que fazer um texto, às vezes eu tenho que olhar que uma propaganda é uma composição de várias linguagens, tudo bem? Olha para essa imagem, você vai associar esse rosto, talvez você se recorde dele. Quando ele fala ali, né, e aparece esse rosto, essa fisionomia, te faz pensar no Bush, não é isso? E de repente você vê que quem lê Veja entende os dois lados, como aparece ali no slogan. Nessa hora você vai prestar atenção, o que será que esses dois lados que ele está falando? E você vai ver que essa campanha é uma campanha belíssima, porque ao deparar com essa imagem você percebe que os olhos do Bush surge a palavra paz e que do queixo dele surge a palavra guerra. Esse talvez sejam os dois lados. Ele é o Senhor da paz, o Senhor da guerra. E isso, lendo a Veja, você acaba aprendendo, segundo eles, é claro. Então, a partir daí, o que você tem? Você tem um texto imagético, um texto cromático, um texto que faz trocadilhos com as palavras e, principalmente, toda vez que você tem uma publicidade para trabalhar, lembre-se que é um texto e, sendo tal, é necessário que você associe o fato de que os textos trabalham com a função chamada de função conativa da linguagem. A função conativa, quer dizer, o uso que se dá à linguagem nesse momento, criando uma espécie de apelo, é uma tentativa de trazer o leitor para perto de si. Então, a partir daqui, sempre que você pensar na função conativa, tenta lembrar o seguinte, nós temos algumas coisas que são fundamentais. Primeira delas, interlocução direta. Propaganda pode falar você quer pagar quanto? Ela pode fazer isso, ela pode tentar trazer o público-alvo para perto de si, e isso é fantástico. Segunda coisa,
verbos no imperativo. Venha conferir, traga a sua família, compre agora. Para quê? Para reforçar esse dialogismo. Além disso, se eu quero a tua atenção, eu posso pedir a você que faça muitas descrições. Descrever produtos, fantástico, porque a pessoa deseja. Eu sempre lembro da propaganda do McDonald's, não tem como. 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles e um pão com gergelim. Nessa hora você fica atraído pelo produto e o produto salta aos seus olhos. Então, lembra disso. É muito importante você observar que a função conativa fala com o leitor, usa verbo no imperativo, usa descrições para trazer os 5 sentidos, para trazer as relações de sentido e aproximar, a partir dali, a pessoa do objeto que ela tanto deseja. Nesse momento, vamos pensar o seguinte, eu tenho nas propagandas, normalmente, 3 sensos sendo acionados. O senso prático. Eu compro um produto porque esse produto vai salvar minha vida. Grill do George Foreman. Minha vida vai ser outra. Tudo bem? Então ele vai me trazer essa ideia. Senso ético ou moral. Quando você opta por o açúcar da União, você opta por aquele, não por ser o mais barato, e talvez nem seja o melhor, mas porque você sabe que uma parte da verba era destinada a uma associação de crianças, ou você compra uma roupa de uma determinada marca, porque ela não trabalha com trabalho escravo, você sabe disso e deixa inclusive de comprar de algumas marcas, quando há denúncia de trabalho escravo. Então, a partir daí, as pessoas hoje pedem mais de um produto do que só o objeto em si. Além disso, eu também posso comprar alguma coisa devido ao senso de prazer. O maior exemplo desse senso de prazer são as propagandas de cerveja. Normalmente, o prazer ali da bebida em si, o prazer de pessoas bonitas em volta, momento festivo, é o que é mais destacado. Agora vamos lá, moçada. Seguinte, se nessa aula aqui, como é que ficaria isso para a nossa vida prática, pensando numa Federal do Paraná? Nós pensaríamos o seguinte, eu tenho lá uma propaganda supostamente para eu analisar. Se eu fosse analisar essa propaganda com você, gente, muita calma nessa hora. Olhe a imagem, olhe a questão da disposição espacial, olhe o que isso te faz pensar, por exemplo, o que sugere esse círculo ao centro? Quais são as pessoas envolvidas na campanha? Não tenha pressa de observar o texto. Primeiro, Brasil unido contra a dengue. Mobilize sua família, seus vizinhos. Esta luta é de todos nós. Dengue mata. Aí vai lá. Se você tiver febre alta, com dor de cabeça, dor atrás dos olhos, corpo e nas juntas, vá imediatamente a uma unidade de saúde. Aí aparece o SUS, Ministério, do Brasil, então mostrando o Ministério da Saúde. Quando acontecer isso, olhou para o texto, olhou para todas as partes, agora é hora. Vamos pensar o que a gente analisa primeiro? Pensa comigo o seguinte, esse texto, quais elementos compõem? Eu tenho o elemento visual, eu tenho o elemento verbal, eu tenho a questão própria do desenho ali estabelecido, então eu vou olhar tudo com muita calma. Olhei para isso tudo com calma, agora é hora de eu pensar assim, legal. Qual é a mensagem? Dengue mata. Tudo bem? Nós estamos unidos contra a dengue. É imprescindível que você se cuide. Fique atento. Aí vá lá. Qual o público-alvo? Qualquer pessoa da população brasileira. O que lembra a figura em vermelho, certo? De que formas e cores, o tamanho das letras você percebeu e eles foram explorados? Quando você olhar para o vermelho, ele não te remete à ideia de um alvo? Então, olha só, você pode ser o alvo se nós não transformarmos a dengue no nosso alvo de combate. Então, ele joga com essa ideia é importante. Finalmente, quais as esferas governamentais envolvidas na propaganda? Então, vá lá, quem que está envolvido ali? É o governo federal, é o Ministério da Saúde, sim, é o SUS e somos todos nós, a população civil também. Então repare que esse texto ele tenta aproximar todo mundo para atingir o objetivo e isso é importante, tudo bem? Então vá lá, agora vem comigo. Às vezes pode acontecer de não ser uma propaganda, mas um cartaz, uma campanha. Um cartaz ele tenta o convencimento, a persuasão, tudo bem? Então nós vamos lembrar que isso aqui está no seu material didático, então é só me acompanhar, mas você vai lembrar assim, olha, é um recurso para persuadir, sensibilizar, conscientizar o leitor, para que participe da campanha. Olha para essa. Você escolhe parceiros, AIDS não. Então repare que ele coloca ali a utilização de uma figura chamada
Zeugma, que consiste em omitir partes, eu não preciso repetir. Ele fala, você escolhe os parceiros. AIDS não escolhe os parceiros, ela pega todo mundo. Ele coloca uma pessoa branca, uma pessoa negra para chamar a atenção, certo? Quando você olha para tudo isso, cerca de 1 milhão de pessoas no Brasil são portadoras do vírus da AIDS. A grande maioria nem sabe que está contaminada. Você pode escolher seus parceiros, mas use sempre camisinha. E a ideia, use camisinha, sendo reafirmado ao final do discurso. Então, repare que um cartaz, ele tem um objetivo. E era o que a gente fazia ainda há pouco. Qual é o objetivo desse cartaz? Vamos olhar para as partes. Então, pensa assim, olha, eu vou instruir o leitor, eu quero convencê-lo, por isso eu uso linguagens verbal e imagética como uma maneira de fazer isso. Nessa hora, grife aí no seu material, porque isso aqui está igual no seu material. Destaque. O objetivo, normalmente, é chamar a atenção. Se há título, grife o título, porque ele deve ser chamativo e ele normalmente traz a essência temática do texto. Tudo bem? Depois disso, ler um cartaz. Olhe para as duas linguagens, uma delas às vezes predomina, uma delas chama mais a atenção. Nesse caso, a linguagem verbal era muito forte, mas aquelas bocas se beijando eram de destaque também. Depois, identifique a empresa responsável. Opa, Ministério da Saúde, Brasil, Governo Federal. Campanha séria, hein? Campanha séria. Depois, perceba a intenção veiculada. O que ele queria? Ele não quer um incentivo, ele quer realmente uma participação ativa nesse processo. E isso está enfatizado ali. A partir daí, nós vamos pensar como isso pode cair como questão de redação para que façamos. Primeiro, assim. Olha esse modelinho aqui, ó. Proposta 1. Gente também é bicho. Preserve a criança brasileira. E aí está escrito lá, campanha da LBV antiga, de 1992. Nessa campanha você vê uma criança caída, deitada, à própria sorte no chão. Essa criança abandonada à própria sorte no chão, numa condição infra-humana, sub-humana. Essa criança, nesse momento, talvez não seja alvo da piedade da maioria das pessoas. Mas ele usa um discurso, e se você presta bem atenção a esse discurso que aparece em destaque, fala, gente também é bicho? O que ele está querendo dizer com isso? Você conhece alguém que tem mais dó de animal do que de seres humanos? Ou pessoas que são engajadas para salvar as baleias, as focas, os ursos, mas parecem não tão sensíveis a tentar tirar da rua uma criança? Então é isso, é com esse público-alvo que ele está falando, tá? E ele brinca, faz um trocadilho com a ideia da ecológica, da conscientização e fala, preserve a criança brasileira. Logo depois vem a proposta. Em um texto de até 8 linhas, analise os códigos utilizados. Então, ó, código verbal, código imagético, tá? E explique de que forma eles foram articulados para manifestar o tema da campanha da LBV. Tudo bem? Então, isso pode acontecer. Você vai fazer um texto expositivo, você vai colocar assim, a campanha da LBV de 1982, veiculada, né, na mídia impressa, dá destaque ao tema, e aí você continua. Então, quer dizer, contextualiza e desenvolve. Fazendo isso vai ficar bom. Tudo bem? Logo depois, segunda propostinha que nós temos, olha só. A campanha publicitária que divulgou a exposição de Camille Claudel, uma das maiores escultoras de todos os tempos, trazia a seguinte chamada. Ela fez tudo isso com 4 milhões de neurônios a menos. Essa sentença faz uma clara alusão à recente revelação de um grupo de pesquisadores sobre a quantidade de neurônios a menos que as mulheres teriam. Escreva um texto de até 10 linhas, explicando qual o ponto de vista dos autores da chamada sobre o assunto. Então, espera só um pouquinho. Ela faz tudo isso com 4 milhões de neurônios a menos? Tem uma brincadeira, existe um tom jocoso. E você caberia agora expor o que eles quiseram fazer, como que eles usaram essa constatação como uma maneira de valorizar, persuadir, organizar o texto. Tudo bem? Então, a partir daí, deem uma olhada com atenção. Nessa época, houve a publicação de redações de alunos que foram bem nessa proposta. Vou ler uma delas com vocês para chamar a atenção. Veja lá comigo, ó. Esse aluno foi considerado pela banca como acima da média. Os autores da campanha publicitária em questão utilizaram a ironia, um recurso estilístico interessante que consiste por meio de uma afirmação negala, para refutar qualquer hipótese de que a mulher, por possuir, segundo pesquisas, 4 bilhões de neurônios a menos que um homem, não teria a mesma potencialidade criadora dele. Camille Claudel é a prova de que a mulher não se apresenta em um nível inferior. Portanto, qualquer afirmação contrária se constitui mera falácia. Quando você olhar para esse texto, ele explicou o que os autores da campanha quiseram, por que fizeram a brincadeira, qual era o princípio. 8 linhas, um parágrafo bem feito?
Perfeito. Basicamente é o que nós precisávamos. Tudo bem? Pegando agora mais uma propostinha da Federal do Paraná, terceira situação em que pode acontecer. Essa proposta, olha que gracinha. Você tem ali a imagem de uma oficina mecânica que está aí na tua folha, inclusive, tá? Acompanha aí comigo e veja lá, ó. O mecânico José Pereira, proprietário da oficina da foto acima, decidiu fazer uma reforma no seu estabelecimento, que além dos serviços já anunciados na pintura da parede, passará a fazer também consertos de caminhões. A divulgação dos serviços prestados passará a ser feita através de um texto publicado no jornal local, melhorando com isso a imagem da oficina. Escreva um texto de até 10 linhas, então ó, já tem uma restrição. Quando são 10 linhas, nós sabemos naturalmente que trabalharemos com um parágrafo, no máximo 2, tá? Para a divulgação dos serviços prestados pela oficina mecânica, que deve incluir não só os já anunciados na parede, mas também a notícia da reforma e da nova atividade. O texto, para ser publicado no jornal, deve ser redigido segundo as normas do português padrão escrito. Então, o que nós faremos? Voltamos à ideia do texto e vamos pensar o seguinte: ele está pedindo que a gente, de alguma maneira, aproveite toda a informação presente aqui, e você vai ver que ela está escrita de um jeito bem assustador, né? Toda essa informação, mas que mostre para eles que essa oficina do gordo, que já existe, agora passando pela reforma, vai oferecer novos serviços, vai trabalhar também com caminhões, e o que ela pode fazer de bom. Nesse momento, é hora de você voltar em tudo que a gente viu. Olha, eu tenho ali a ideia, eu posso fazer um slogan, eu posso descrever, eu posso falar você, porque eu posso usar a função conativa da linguagem, aludindo de forma direta ao meu leitor. Então, a Federal do Paraná está pedindo o que para a gente? Para tentar restabelecer uma campanha para essa pessoa, melhorar as vendas, o trabalho dessa empresa, né, fazendo a correção, óbvio, dos erros gramaticais, e aqui são vários, certo? Para tentar criar um produto de melhor qualidade. Nesse momento, eles pedem a você que tenha uma consciência de que ali está escrito Alta Mecânica Diesel, Cruzeiro do Norte, serviço de tratores e montagem de motores, assistência técnica, reforma de colhedeira e implementos. Aqui, né, atende nas fazendas. Então, olha só, né, quando você lê o texto, você vai ver que tem vários problemas gramaticais, né, apresentam alguns solecismos, alguns vícios de linguagem, e você tem que fazer o filtro. Faça o filtro, acrescente a nova informação, fale, se possível, até diretamente com o seu receptor, no caso, né, o seu público-alvo, e estabeleça uma comunicação. Basicamente, essa proposta é uma proposta gostosa para se fazer, aceita a criatividade e, principalmente, se você conhece um pouco do texto publicitário, com certeza vai brilhar. Por hoje, basicamente, é isso, meus queridos. Nós temos, então, mais uma etapa cumprida. A etapa do quê? A abordagem do texto publicitário. Na próxima semana, nos encontraremos com mais um tema para a Federal do Paraná. Grande beijo e uma boa semana.